Chegamos ao final de outubro, aquele momento que faltam 2 meses pro ano acabar, aquele desespero de todo mundo que não fez a dieta que prometeu lá no começo do ano e agora quer, em 2 meses, né, reverter a situação até o verão, e os leitores que não leram tanto quanto queriam no ano, querem ler tudo que faltou aí nesse ano em 2 meses. Obviamente eu tenho a minha lista de livros que eu quero ler dentro de 2 meses. Condensei, assim, fiz o possível para ser uma lista realista, que eu realmente consiga ler nesse tempo. O que acontece é que eu sempre mudo, né? Boto as coisas na frente. Por exemplo, já tinha feito a lista antes de comprar esse livro hoje na livraria, que já quero começar a ler hoje. Então, já vou ter que substituir esse aqui na lista de alguma outra coisa que eu tinha colocado. Então, o primeiro livro que eu quero ler antes do ano acabar é Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell. O que acontece? Livro físico, eu vou ler aos poucos, vou tentar, não sei quantas páginas tem, vou tentar terminar até o final do ano, mas quero pelo menos começar e aproveitar que eu estou na vibe deste livro. Então, a minha vontade do livro passa muito rápido se eu não começo ele. Assim, eu tô com muita vontade de começar um livro, dá 2 dias se eu não começo, passa à vontade. Mas se eu começo, aí sim, tá tudo certo. Então, esse aqui, primeiro, que já entrou na lista que eu tinha feito, que não tinha ele. Então, vamos com calma. Já na sequência aí da lista, porque é um que provavelmente eu vou começar, se não hoje, amanhã, é Somewhere Beyond the Sea, que é o lançamento do TJ Klune, a continuação aí de A Casa do Marcerulho. Preciso ler esse livro, gente, porque eu amei A Casa do Marcerulho. Tô aí meio com medo, né? Já comecei ele, li até 10%, mas não tava assim no momento. Fico com medo de não gostar, de não ser uma continuação que precisava, mas eu quero muito saber o que acontece. Então, vamos para Somewhere Beyond the Sea como segundo, então, da lista. A autora de Melhor que nos Filmes também lançou a continuação, que é Nothing Like the Movies. E eu coloquei lá na minha lista de audiobooks para ler. Ouvir, no caso. Ler, ouvir, tanto faz. Só que, ai, gente, não sei, são tantas coisas que eu quero que eu acho que, bom, vou deixar aí na lista, porque tenho vontade, mas eu não sei se vou gostar tanto, tá? dessa continuação. Por isso estou meio assim. Então estou entre esse e Como Acabar com uma História de Amor, que também tem audiobook, no caso em inglês, né? Já foi lançado aqui em português. Eu quero muito, porque não vejo tanta gente assim falar, mas meio que tá em todo lugar ali na livraria, tá? Um lugar super, né? Onde eu ouço o audiobook também tá sempre ali nos mais ouvidos. Então tô assim, mas não vi nenhum vídeo sobre. Preciso saber o que é, parece ser legal pela premissa, então tá aí, não sei se os dois eu vou conseguir ouvir, ou um dos dois. Outra continuação que, pensando se eu ouço ou não. Ai, gente, são muitas dúvidas aí nessa lista agora, que encaixou um outro livro, né? Mas preciso desabafar aí com vocês, porque tem outro livro que é uma continuação, que é Past, Present, Future, continuação de Hoje, Depois, Amanhã, se eu não me engano, foi assim que foi traduzido. E é daí também eles na faculdade, assim como Nothing Like the Movies, também eles na faculdade. Então, vou pensar aí se esses vou ouvir agora. Essas eram as minhas dúvidas em relação a audiobooks. Audiobook pra mim é muito mais fácil, porque ouço na academia, ouço enquanto eu tô limpando a casa de tarde, que meu filho tá na escola, então são coisas que eu ouço muito rápido, termino muito rápido. Então, preciso sempre ter mais audiobooks do que livros físicos, por exemplo. Daí, livros que fizeram super sucesso esse ano, que eu quero muito ler até o final do ano, porque não li ainda. As Irmãs Blue, eu li o primeiro livro, gostei bastante, não foi um favorito, assim, tipo, não dei 5 estrelas, se não me engano, mas gostei bastante, né, de Cleopatra Frankenstein, então quero ler As Irmãs Blue. Aí o Rebuliço aí de Intermezzo, né, da Sally Rooney, também é o quarto livro dela. Eu li 2 dela, só não li aquele Conversas entre Amigos. Gostei bastante, então esse Intermezzo também, como sempre, né, os livros dela dividem bastante opiniões, então quero até o fim do ano ter a minha opinião sobre esse livro. Mas o livro físico, Bem-vindo à Livraria Tanana Tananã, não pronuncio, gente, eu não sei, então não vou nem me dar o trabalho. E assim, todo mundo também falou desse livro, é um livro mais assim, conforto, sempre surge aí a vontade de ler um momento, mas daí passa, eu não leio, então vamos ver, tá até o marcador aqui porque eu ia começar. Então, vamos ver se consigo até o fim do ano terminá-lo, quer dizer, começar e terminar, né? Outro, Nadando no Escuro, gente, muita gente falou desse livro, só vi coisas boas,
e eu não li ainda, então preciso ler Nada no Escuro antes do fim do ano. Temos aqui um livro que meu namorado me deu também, que é Dublinenses, do James Joyce. Eu quero muito ler Ulisses, mas pensei em ler Dublinenses antes, e nem sabia disso, tá? Meu namorado nem sabia que eu queria muito ler James Joyce, mas deu pra mim sem saber. Essa edição bem linda da Marie Claire, então quero muito ler antes do fim do ano. Outro livro aí que tem feito um sucessinho é One Italian Summer. Eu não sei o que ela escreveu, essa autora, aquele Depois de 5 anos, se eu não me engano, será que é a mesma autora? Não sei, mas vi bastante gente falando, também tem o audiobook, então tô pensando nesse, ainda não sei. Tem um livro que eu vi recomendação de uma livraria lá da Alemanha, foi um vídeo assim de pedido de recomendação dos vendedores ali da livraria, e vários recomendaram O Fim da Solidão, que é um livro que não é recente, tá? Mas eu tô pensando em ler ele em alemão, porque daí eu pratico e vejo por que os vendedores da livraria, que geralmente, né, tem umas recomendações legais, recomendaram esse livro, não sei. Fiquei com muita vontade de ler Cartas ao Jovem Poeta, do Hilke, porque eu li algumas coisas do Hilke quando eu estava fazendo a matéria lá na Federal, mas foram as poesias, eu não li as cartas. Então eu acho que seria interessante ler Cartas ao Jovem Poeta, né? Já que estou falando dessa questão aí da literatura alemã. Outro audiobook que eu comecei, mas eu não sei se eu vou conseguir ouvir em audiobook, eu vou ter que pegar o e-book para ler, que é Tom Lake. Faz tempo que eu quero ler algo dessa autora, tava muito em dúvida de qual que eu começava, mas o que mais estão falando agora é Tom Lake, então achei que, sei lá, comecei, ouvi acho que 10% também, mas também não foi pra frente. Eu tava meio que nessa dificuldade de ir pra frente com o livro, tanto que nem o do TJ Klune tinha ido, então foi na mesma época. E aí agora eu tô correndo atrás do tempo perdido. A Impostora eu também tinha começado nessa época, daí agora terminei, então vamos ver o que eu vou terminando aí. Gostaria muito de ler Latim Pó, do meu professor, que era da matéria que eu tinha que ter tido ali no começo do ano, mas que tranquei a faculdade pra me mudar, né? Então ficou em stand-by. Mas queria muito ler o livro do meu professor e dar um passeio pela formação do nosso português. Porque é um livro curtinho, né? De teoria, pequeno, e tem 200 e poucas páginas. Então eu acho que seria legal aí quando eu tiver afim de um livro mais estudo. Também queria ler Teoria da Literatura, porque eu terminei Como Ler Literatura, e é o outro do autor, Teoria da Literatura, que eu também li algumas partes para lá no começo da faculdade, mas queria ler ele inteiro. Mas aí já tô assim entrando em coisas de mais, um pouco mais de estudo assim, né? E tem o livro, gente, que vai sair o ganhador do Booker Prize, né? E aí eu vi os que estão na lista curta, né? Que são 6 livros. E eu tô pensando se eu não leio aí o que ganhar, porque tem vários dos anos anteriores que eu tô bem afim de ler. Mas daí eu leria, tipo, meio que assim que sair o vencedor eu leria. Não sei se tudo der certo. Queria ler os da tetralogia napolitana da Helena Ferrante, pelo menos um. Só que aí eu fiquei pensando nos últimos dias, será que eu não tinha que ler o primeiro de novo? Eu li ano passado, mas eu ouvi em audiobook e meio que algumas coisas eu não prestei muita atenção. Então eu tô pensando se eu não releio o primeiro, mas e se eu tiver que reler o primeiro, eu não vou começar esse ano nem a pau. Então, não menos importante, aqui por último na lista, Atos Humanos, da ganhadora do Nobel desse ano. Eu fiquei também pensando em qual dela ler, porque eu não acho que a vegetariana vai ser a escolha pra mim, pelo menos de início. Aí tem um que ela lançou em inglês, eu não sei se já lançou aqui, a capa é uma azulzinha, Greek, não sei o que, Greek Lessons. Eu acho que eu vou começar por Atos Humanos. Tem um outro livro dela também que eu esqueci o nome. Esse Atos Humanos é o que eu vi bastante por aí, então talvez seja bom. Ela é ganhadora do Nobel, né? Então deve ser bom. Era isso que eu tinha pra lista de hoje, gente. Fiquei aqui vendo minha lista, compartilhando com vocês algumas dúvidas que eu tenho nela. E talvez eu coloque outras coisas aí até o fim do ano e algumas fiquem sem ler. Acontece. Mas vamos tentar nos manter fiéis à meta. Nossa. E é isso. Só queria compartilhar isso com vocês, então. A minha lista do desespero. Sei que muita gente tem essa lista do desespero. Do final do ano. Somos todos
leitores com os mesmas questões, os mesmos problemas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo mais curtinho hoje. Só para compartilhar com vocês. Um beijo.